Então a gente já passou pelos fundamentos, é hora de aprofundar um pouco mais. Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os indicadores da análise técnica. A gente vai ver quais são os tipos de indicadores que existem, como que utiliza eles, quando utiliza eles, etc, etc, etc. Beleza? Então se você puder, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários. E é claro que se você ainda não tem sua caneca trader, dá um clique aí na descrição, tem o link lá. E aí você vai encontrar alguma que com certeza você vai gostar. Bom, vamos lá então. Vamos falar um pouco sobre os indicadores, né? Eu sei que a maioria de vocês já conhecem diversos indicadores, porque existem muitos e são coisas muito difundidas por aí, né? Toda hora tem alguém vendendo um indicador novo, mágico, que vai fazer com que todos os seus sonhos se realizem. Toda hora aparece alguma nova função, ou a gente fica trocando de indicadores o tempo inteiro. E quando isso acontece é porque a maioria das vezes a gente não entendeu qual é a função de um indicador. Eu falei muito sobre isso durante o curso, né, durante a parte fundamental do curso, e agora a gente vai avaliar mesmo como funcionam os indicadores para você entender qual tipo de indicador você tem que usar de acordo com o seu perfil e como você vai utilizar cada um deles, beleza? A maioria deles serve para você operar day trade, serve para você operar swing trade, position. Então às vezes você vai precisar ajustar o valor, muitas vezes você vai usar o valor padrão dele mesmo, os valores mais comuns, então não tem muito mistério. É mais uma questão de entender qual é a verdadeira função de cada indicador antes de começar a tentar colocar o seu dinheiro para se movimentar baseado nele. Bom, então quais são os principais tipos de indicadores que a gente tem? Nós temos os indicadores de tendência, que são extremamente conhecidos. Nós temos os osciladores, que são extremamente conhecidos. E os indicadores de volatilidade, que as pessoas falam um pouco menos deles. Mas a gente tem, por exemplo, a banda de Bollinger, que é um indicador de volatilidade. E ele é muito utilizado, tá? Mas de forma geral, eu mesmo não costumo falar muito sobre indicadores de volatilidade, porque para mim o indicador de volatilidade, a maioria das vezes, é simplesmente um indicador de tendência que tem um oscilador embutido, ou que funciona como se fosse um ou outro, beleza? Assim como é a banda de Bollinger, que a gente vai ver ele um pouco mais para frente. Se você está começando agora e nunca ouviu falar desse tipo de indicadores, pode ficar tranquilo, que a gente vai passar nisso aqui com bastante detalhes sobre como usar. Se você já conhece, esses detalhes são mega importantes também, então eu aconselho que você assista esse vídeo. Se você por acaso já domina bastante do assunto e não quer perder muito tempo, acelera ele aí, põe em 2 vezes, que aí você vai ver o que eu estou falando. Se alguma coisa te interessar, você desacelera. É o que eu faço. Bom, vamos lá. O que são indicadores? Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Indicadores, hoje, elas são simplesmente contas feitas através do computador, baseadas em determinados valores que normalmente são o preço de fechamento. Por isso eu insisto tanto no preço de fechamento quando a gente está estudando. Então, eles são modelos matemáticos, que eles fazem cálculos sobre determinado preço em determinado local, e aí ele tem suas contas específicas para tentar te dizer o que o preço está fazendo e você entender o que ele provavelmente vai continuar fazendo. Eu sei que quando é dito assim parece mega complicado, mas não é, juro para você que não é. A gente tem esses principais tipos de indicadores aí, que são os de tendência, que vão mostrar para a gente a direção de preço, os osciladores, que vão mostrar para a gente zonas onde o preço tende a parar aquele movimento e voltar um pouco, e a gente tem o de volatilidade, que é para poder dizer quando o preço se moveu muito além do que ele normalmente se move e tende a voltar, tá? Ou quando ele está se movendo muito pouco, abaixo do que ele normalmente se move, para começar a se movimentar de forma direcional de novo. Então vamos lá, vamos falar rapidamente sobre indicadores de tendência. O que são? Indicadores de tendência são aqueles que vão tentar te mostrar para que direção os preços estão indo. Eles podem ser de período curto, médio e longo, assim como a gente vai ver nos osciladores também. Mas, principalmente no de tendência, você vai encontrar muitos trade systems baseados, por exemplo, em 3 médias móveis, ou como a gente tem ali os sistemas da MM9, da média móvel exponencial de 9, MME de 9,
que é um indicador de tendência de curtíssimo prazo para você pegar o momentum do preço, que é aquela fase do preço em que ele está muito direcional, muito rápido. Beleza? Momentum, se eu não me engano, é inércia em português. E aí é quando o preço ele começa a se mover em determinada direção, ele simplesmente vai. Então, o que a gente está tentando pegar? A gente tem as médias de médio prazo, né, que são a MM20. Então, vamos colocar aqui, ó, MM. Eita, tá difícil. MM. A gente tem a 9, 20 e 200, basicamente são as mais conhecidas, tá? Então essa daqui é a de curto período, essa é de médio período e essa é de longo período. Qual é a diferença real entre elas? Como eu falei, a de 9 períodos ela é muito curta, então ela normalmente é uma média boa para entradas no movimento. Então você não deveria estar usando ela para te dizer qual é a tendência do mercado, já que ela vira muito rápido e ela vira toda hora. Então, para mim, ela é uma média de entrada, tá? E o movimento dela normalmente é bem direcional. Eu gosto muito de movimento direcional. Eu não sou grande fã de tendência, porque na tendência eu tenho que esperar o preço se mover em uma direção, corrigir, e aí digamos que eu tenha ganhado R$100 aqui, eu tenho que esperar ele voltar a 50 para tentar subir mais 100, e aí ele volta a 50, e aí nessa loucura eu pessoalmente não tenho paciência. Então eu prefiro pegar movimentos direcionais. Para mim, médias curtas funcionam muito bem, mas isso aí é de cada um, e você vai ter que descobrir quais são os tipos de média que funcionam bem para você. Tá? Mas de forma geral, quando a gente está falando de indicador de tendência, a gente tem essas formas todas de ver. Então a 9 ela é muito curta, a 20, ela normalmente vai pegar a perna 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. E se você conhece ondas de Elliott, que eu não gosto muito, ele normalmente vai fazer uma correção maior, né? Que é 50% de todo esse movimento. E isso daqui, a média de 20, normalmente não pega. O que a média de 20 pega é isso aqui, beleza? Toda essa parte aqui, então, de correção aqui, ele identifica quando começa esse movimento, a média já vira para baixo e indica que talvez a correção agora seja quando o preço sobe, tá? A gente vai falar disso um pouco mais para frente, mas é só para você entender. Cada tipo de média vai tentar te mostrar um período diferente, assim como a de 200, né? Aqui, a de 200, ela vai tentar pegar toda essa correção aqui e falar, calma, o movimento ainda é de alta, não precisa se preocupar, beleza? Então esse é o principal motivo de você usar indicador de tendência, ver qual é a direção do preço e, segundo ele, né, baseado no seu indicador de tendência, entender o que é uma perna de direção e o que é uma perna de correção, o que é uma perna de direção e uma perna de correção, direção e correção, baseado só no que o seu indicador de tendência está te falando, beleza? Seja ele para cima ou para baixo, tranquilo? O que são osciladores? Bom, osciladores, eles normalmente não ficam presentes no meio do gráfico, como a gente tem muitos indicadores de tendência que ficam, tá? Principalmente são as médias móveis, são os mais conhecidos, mas tem alguns outros também. Os osciladores, eles normalmente têm um nível máximo e o nível mínimo. E aí, quando o preço está chegando perto desses níveis, a gente ficaria prestando atenção, porque os osciladores eles fazem esse tipo de movimento aqui, né? E aí, normalmente, quando eles chegam perto desses níveis, o mercado tende a reverter o movimento. Ou seja, quando ele chegou aqui em cima, a gente pode esperar que o preço caia. Quando ele chega aqui em cima, a gente espera que o preço caia. Quando ele chega aqui embaixo, a gente espera que o preço suba e fique fazendo isso, beleza? Então existem muitas formas de operar baseado só neles. Tanto que normalmente o uso mais comum de indicador de tendência é para você operar no movimento direcional, na direção da tendência, um movimento que já existe, e os osciladores são usados muito mais para reversão, beleza? É como a maioria das pessoas usa. Eu pessoalmente eu uso
razoável também, né? O indicador que eu uso ele serve para os dois, tanto para tendência quanto para reversão. Mas isso aí vai ser critério de cada um. Se você é mais agressivo, talvez reversão faça mais sentido para você. Se você gosta de um pouco mais de calma, você tem um pouco mais de paciência, operar baseado em indicadores de tendência vai fazer mais sentido para você. Bom, então, agora que você entende um pouco mais sobre como é o indicador de tendência e como é um oscilador, né, aqui na teoria, pelo menos bem rápido, eu vou mostrar no gráfico como que ele fica ali, beleza? Até antes de entrar no indicador de volatilidade. Beleza, então aqui rapidamente eu coloquei os dois no mesmo gráfico para vocês verem como é que eles se comportam. O mais clássico que a gente tem é a média móvel, essa daqui é a média móvel de 20 períodos, tá? Não importa qual é o ativo, não importa o time frame agora, é só para vocês verem como é que é. Então a média móvel ela está aqui, seguindo, apontando a direção para ela, e lembra do que eu falei, que enquanto ela estiver apontando para cima, toda vez que o preço vai contra, é só uma correção. Tá vendo? Ó, foi contra a média, correção, foi contra a média, correção, foi contra a média, correção, foi contra a média, correção. Beleza? E aqui o oscilador, ele normalmente fala pra gente, aqui a gente tem o IFR. Então estou com o IFR acima de 70. Toda vez que ele está acima dessa linha, ele tende a dizer pra gente, olha, talvez eu comece a ir contra o seu indicador de tendência. Beleza? O que significa que muitas vezes não é para você operar a reversão, é só para você não tentar comprar quando ele estiver lá em cima. Esse é um jeito muito melhor de se utilizar, tranquilo? Aqui eu estou usando ele em um gráfico que era muito direcional, então você raramente vai ver o seu indicador de tendência abaixo de 30 aqui. Ele normalmente vai ficar acima do nível de 30 porque ele está em tendência de alta. Então aqui, ó, enquanto a média está apontada para cima, ele continuou subindo. Em algum momento a média ameaçou apontar para baixo. E aí ele continuou caindo, mas logo em seguida ele, não, vamos resumir a tendência aqui, vamos continuar subindo. E foi o que aconteceu. Até que veio essa loucura aqui e pela primeira vez a gente viu o indicador caindo aqui para baixo. Por que que não é bom você simplesmente vender quando o indicador está aqui em cima e comprar quando ele está aqui embaixo? Isso era a primeira coisa que eu queria te mostrar. Quando você está vendo o indicador de tendência, ele está dizendo que o preço vai continuar subindo eternamente, porque o preço está em tendência. E se ele está apontando para baixo, vai continuar caindo até o zero, beleza? Porque não cai abaixo de zero. Aqui, o indicador, o oscilador, ele já funciona de um jeito diferente. Ele já fala, olha, eu posso ficar ali até encostado em zero eternamente e o preço pode continuar caindo. Então você não deve comprar só porque o indicador chegou naquele nível, tranquilo? Com isso, o que vai acontecer? Ó, ele chegou no 30 aqui, deixa eu marcar ela para você ver. Ó, o nível de 30 aconteceu aqui, né? Ele desceu do 30 pela primeira vez. E olha onde é que estava o preço aqui. Qualquer compra aqui não daria uma boa saída, beleza? Tanto que ele continuou caindo mais 50%. Essa daqui é uma queda atípica, eu sei, mas é só para você ver que essas coisas realmente acontecem. Depois ele passou um bom tempo aqui abaixo de 30. E agora há pouco ele chegou a subir para cima de 70, beleza? Que foi aqui. Ele já chegou acima de 70. Então, depois de eu ter te mostrado isso aqui, olha isso aqui, esse tempo todo ele acima de 70, né? Aqui também, acima de 70, aqui, acima. Só porque ele está acima nesse nível aqui, você vai pensar em vender? Não, certo? Você tem que entender que provavelmente é uma correção e que você precisa esperar pontos para poder comprar, porque o seu indicador de tendência provavelmente vai estar funcionando melhor. Beleza? Então isso daqui é o que eu queria mostrar para vocês aqui logo de cara, de como que eles aparecem no gráfico, tá? Os mais comuns, que são a média móvel e o IFR, e vamos ver agora como é que fica o indicador de volatilidade. Ok, então o que são os indicadores de volatilidade? Eles são aqueles que estão te dizendo que o preço normalmente se move fazendo determinados tipos de movimentos que são medidos, são próximos. E aí do nada ele faz isso aqui, e aí você tem um indicador que ele vai te falar, olha, esse movimento que ele fez aqui, isso é muito além do normal. É provável que ele volte a subir até aqui, beleza? Então esses indicadores eles normalmente se comportam
muito parecido com canais que a gente já viu ali. E agora, quando você olhar, por exemplo, o envelope, o canal de Keltner, a banda de Bollinger, você vai começar a ver elas um pouco mais parecidas com canais do que com indicadores normais. Por quê? Você vai ver que ela vai começar a fazer isso aqui, assim, ó. E aí, tanto para baixo, né, quanto para cima, e com isso você vai perceber que normalmente, quando o preço está além, né, do lado de fora desse canal aqui, ele tende a voltar para dentro daquele canal. Existem diversos trade systems baseados exclusivamente nisso, em você entrar em posição só quando o preço estiver fora desses canais, beleza? Porque significa que ele se esticou muito, muito rápido e que provavelmente a gente vai ter uma correção. Lembrando que os indicadores, eles estão indicando que determinado evento tem a probabilidade de acontecer. Não estão dizendo que eles vão acontecer, beleza? Tanto que eu vou colocar agora o mesmo gráfico baseado na banda de Bollinger para você ver. E a banda de Bollinger era furada completamente com a queda que a gente teve em março, tá? Então é só para você entender. O medidor de volatilidade, ele normalmente entende que em algum momento o gráfico está fazendo um movimento que é muito além do que ele normalmente se comporta. Tá? A gente tem alguns que são baseados em osciladores e alguns que ficam no meio do gráfico. Tá bom? Então, assim, como a nossa ideia aqui não é falar sobre todos os tipos de indicadores, é só ter uma noção dos indicadores que existem para você entender, eu já vou direto para o gráfico para poder te mostrar agora como é que é um indicador de volatilidade. Beleza, então eu estou aqui com a banda de Bollinger aqui no gráfico para gente, e esse daqui é o nosso indicador de volatilidade, tá? Por que eu falei que o indicador de volatilidade, ele normalmente ele funciona como um indicador de tendência e um oscilador ao mesmo tempo? Porque quando o oscilador chega em determinado nível, você entende que ele tende a retornar a uma média de valores. E quando você tem um indicador de tendência, ele está apontando uma direção. Então, no caso da banda de Bollinger, por exemplo, ela faz os dois. Eu tenho aqui a minha média apontando para cima, e quando o preço vai para cima dela, eu entendo que ele está sobrecomprado, que ele está estendido, a gente vai falar disso depois, e ele tende a voltar para uma média de preço. Quando ele passa para baixo, ele está sobrevendido, ele está muito abaixo do valor que deveria ser negociado, ele tende a voltar na média, beleza? Então é assim que funciona. E isso daqui é uma aparência bem clássica de um indicador de volatilidade que é presente no gráfico, tá? Que não é aquele que fica aqui embaixo. Eu vou me ater só à banda de Bollinger hoje, para a gente poder focar nela, até porque é o mais utilizado e é um indicador excelente para quem gosta desse tipo de operação. Bom, com isso você já consegue ver como é que ele tende a se comportar, né? A média está aqui apontando para cima, normalmente ele vaza ela, volta para dentro, vaza ela, volta para dentro e vai fazendo isso, tá? Aqui, por exemplo, ele vazou ela e continuou aqui subindo mais 20% basicamente sem voltar para dentro da banda. O que só reforça o que eu falei, o indicador ele não prevê, tá? Ele só te diz que determinado evento tem a probabilidade de acontecer. E mercado em tendência, mercado direcional, faz com que o indicador que tenha oscilador ou que tenha volatilidade normalmente não funcione muito bem, tá? Porque o mercado está direcional. E aqui, olha o que aconteceu, né, nessa queda de março. Ele furou o indicador para baixo e simplesmente continuou caindo, 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 não se importou com o que estava acontecendo, tá? Então isso daqui é o tipo de coisa que você vai ver acontecendo no indicador de volatilidade. Ele se expande bastante, tá vendo? Ele tem uma área muito grande que está indicando, olha, se esse preço tivesse, digamos, essa barra branca aqui, ele está falando, olha, se essa barra tivesse fechado aqui no meio, ela poderia variar até 50% para cima ou 50% para baixo, beleza? Você percebeu aqui que eu arrastei um pouquinho para cima e deu 50%, arrastei um monte para baixo e deu 50%? É porque aqui é uma escala logarítmica, certo? Então a variação percentual, ela tem implicância aqui. Ou seja, se a gente está subindo de 10 para 20 reais, é um aumento de 100%, beleza? Mas só aumenta 10 reais. De 20 para 40 reais é um aumento de 100% também,
mas aumenta R$20. Então o valor absoluto é um pouco maior, porém percentualmente é o mesmo. No gráfico a gente entende por conta disso. Quanto mais para cima, tá vendo? Ó, 94% aqui você consegue ver no gráfico. Aqui eu nem consigo chegar no limite dele para dar 94%, chega a 74% só. Então, não se iluda pela aparência, tá? Uma queda aqui para baixo de 50 e poucos por cento não é muito maior do que essa alta aqui, tranquilo? Então, isso é uma coisa muito importante de prestar atenção quando você estiver olhando o indicador de volatilidade, principalmente. Bom, galera, então por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você puder, deixa seu like, se inscreve no canal, ative as notificações. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários. E nos próximos vídeos, então, a gente vai estudar alguns indicadores de tendência e como a gente se comporta, né, utilizando eles para poder ler o mercado e como vai fazer essa leitura baseado em todos os fundamentos que a gente já viu lá atrás. Depois a gente vai ver como é que você vai fazer isso com osciladores, quando você deve, quando você não deve operar. Beleza? E aí a gente fala um pouquinho também dos indicadores de volatilidade, principalmente voltado para a banda de Bollinger. Tranquilo? Se você já estiver meio ansioso, se você quiser ver um pouco disso, aqui no canal tem os vídeos do backtest no dedo, em que eu faço muitos backtests baseados em banda de Bollinger, baseado em média móvel. Então você pode ir lá dar uma maratonada, ver esses setups que são muito legais, tá? E eles valem como aula, cara, porque ali sou eu fazendo o teste, colocando ele para você saber exatamente qual é o tipo de exercício que você precisa praticar para ganhar mais experiência com o mercado, beleza? Bom, é isso então, vou ficando por aqui. Já pedi para você deixar seu like, mas não esquece dele, e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!